Oi gente, eu sou Eliana de Oliveira e você é muito bem-vindo ao Lioli Arte. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer tampas para suas latinhas utilizando massa para modelar, que pode ser substituída pela massa de biscuit também. Elas lembram a textura da argila, não é tão elástica quanto o biscuit. E eu já encontrei nas cores terracota, branca e cinza. E se você tiver uma calunga ou caçula na sua cidade, você consegue comprar facilmente, mas pode ser comprada também pela internet. Para abrir a massa, eu usei um joguinho americano plástico e um bastão liso, que pode ser substituído por uma garrafa. Passei um pouquinho de óleo mineral nas mãos, no bastão e no plástico, e pode ser usado creme hidratante também. Peguei um pedaço da massa e fiz uma bola. Se a sua massa já estiver sido usada e ela ficar um pouquinho endurecida, então pode ir molhando as mãos com água, que aí vai saindo aquelas fissuras de quando a massa está um pouquinho já passada. Então ela vai voltando a ficar maleável e você deixa essa massa bem lisa. E pronto, agora é só abrir a massa. E para nivelar na mesma espessura, eu coloquei um palito de cada lado. E para criar a textura dessa primeira tampa, eu vou usar um pedaço de papelão ondulado. Ponho por cima da massa e passo o rolo por cima, deixando assim então a textura. E veja que bonito! Aí então eu pego a própria lata e pressiono sobre a massa para recortar. E com a ajuda da espátula eu solto alguns pontos que ficaram presos. Gente, eu esqueci que eu tinha que ter virado a textura de cabeça para baixo antes de recortar. Então eu tive que fazer a textura novamente do outro lado. E para as bordas ficarem certinhas, eu umedeci o dedo na água e fui passando ali ao redor e alisando essas beiradinhas. Mas depois de totalmente seca, também dá para lixar com uma lixa bem fininha. Usei uma peça de biju e um puxador de gaveta para pôr sobre a tampa. A princípio coloquei só a peça de biju até que a massa secasse completamente. E depois então eu coloquei o puxador sobre a pecinha de biju. E a textura da segunda tampa eu fiz da mesma forma que a primeira, sendo que eu coloquei a ondulação do papelão na vertical. E para a textura da terceira tampa eu utilizei um carimbo e eu passei nele um pouquinho de óleo mineral. Poderia ter sido um creme hidratante também. Eu achei que ficou muito linda essa textura. E depois recortei com a própria latinha. Colei um puxadorzinho com cola cascorês e deixei secando. E para essa tampa eu vou usar a massa na cor cinza, é para uma latinha de atum. A textura eu vou fazer com esse rolinho que deixa um efeito lindo e é bem fácil de fazer, é só rolar sobre a massa. Eu ganhei esse rolinho, mas eu acho que ele é comprado nessas lojas que vendem ferramentas para confeitar bolo. Tudo que se faz com ele fica lindo, olha essa latinha que encanto ficou! E nessa tampa eu só marquei com a latinha e cortei um pouquinho maior do que a marca que ela deixou. E para essa textura é só posicionar o stencil sobre a massa e pressionar o bastão sobre ele. Depois que secar, vai dar para ver melhor. Aqui usei stencil também, mas experimente usar outras texturas como rendas e tecidos. E vejam a minha produção, amei tudo!
E enquanto fui fazendo, eu fui anotando algumas dicas para facilitar vocês. A primeira é ir virando as peças enquanto elas forem secando. De vez em quando, deixa secar um pouco, aí dá uma olhada e vira para o outro lado. Porque se ficar o tempo todo até secar do mesmo lado, ela vai virando as bordas para cima. E se a gente for virando de vez em quando, ela seca retinha, sem ficar empenada, sem ficar torta. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é uma coisa que eu não fiz e vou fazer da próxima vez, que é fazer uma peça um pouco menor que a tampa, exatamente ali do tamanho da boca da lata, e grudar ali na tampa de forma que ela encaixe no interior e ali fique mais firme sobre a lata. Porque da forma que eu fiz vai ficar só apoiada. Mas uma solução agora será também cortar um pedaço de EVA grosso, pintar e colar ali embaixo da tampa, que aí ela vai encaixar perfeitamente. E a terceira dica é aproveitar as sobrinhas de massa que já foram manuseadas e fazer pecinhas menores, porque se a gente guardar acaba endurecendo. Então eu aproveitei e fiz várias pecinhas que vão servir para outros projetos. E usei uma folha para criar uma textura, cortei em formato de coração, fiz uma tirinha e enrolei que vai me servir como um puxador. Fiz bolinhas e com um palito eu fiz um furinho no meio para passar um fio. Então fui fazendo várias coisas, dá para ter várias ideias com essas sobrinhas. E as latinhas eu preparei com 2 demãos de batida de pedra, mas pode ser com primer também. E depois da batida de pedra eu passei 2 demãos de tinta acrílica cinza. E agora eu vou fazer um stencil com a mistura da tinta cinza com o branco. Prendi o stencil com a fita crepe e com o pincel pituá e pouquíssima tinta, eu fui batendo ali por cima do stencil, porque eu queria que ficasse bem marcadinho. Deixei os 4 cantos lisos sem o stencil e para impermeabilizar eu utilizei 2 medidas de verniz acrílico brilhante para 1 medida de lustramóveis. Essa mistura facilita muito para passar o verniz e não deixa marca de pincel. Passei 2 demãos intercalando secagem. E agora para dar um acabamento aqui nessa borda que ficou umas rebarbas ali, eu vou colar uma tirinha de couro e vou utilizar a cola instantânea. E aí alcancei um resultado bem mais satisfatório. A tampa não estava totalmente seca, então agilizei a secagem com o secador. Mas o ideal é esperar secar naturalmente, tá, gente? E agora eu vou pintar a tampa da mesma cor dos quadradinhos do stencil. Com a cola instantânea, eu vou colar uma tirinha de couro ao redor da tampa. E esses detalhes finais é que vão fazer toda a diferença nas latinhas. E quando a tampa ainda estava molhada, eu pressionei essa pecinha de madeira sobre a tampa e deixei esse fundinho aí. E agora eu vou com a cola pano, eu vou colar sobre a tampa. Coloquei também umas gotinhas de cola instantânea. E sobre essa pecinha quadrada eu colei também um puxadorzinho. E pronto, depois você vai ver melhor. E olha essa que bonitinha!
e fica bem firminha. Ali também em cima eu marquei com uma argolinha que eu vou colar ali em primeiro lugar. Vou usar a cola instantânea e na realidade eu deveria ter passado primeiro a cola pano ou a cola branca cascorês. Então aí nesse caso eu fiz ao contrário. Depois eu peguei uma conta de madeira e passei um fiozinho de couro por dentro, colei ali para colar sobre a argola. Eu pintei a latinha com a tinta cerâmica clara e agora eu vou fazer um stencil sobre ela e misturei um pouquinho da tinta areia na cerâmica clara e vou usar ela ali sobre o stencil. E ficou assim bem sutil. E para impermeabilizar eu vou usar a mesma mistura de 2 partes de verniz acrílico brilhante com 1 parte de lustramóveis. E sobre essa tampinha eu vou colar um puxadorzinho, mas antes vou colar um corinho ao redor desse puxador. E na latinha eu misturei uma cor mais clara do que o que eu tinha pintado no fundo e vou fazer com um pincel fininho uns quadradinhos ali para criar uma barrinha. E vou fazer à mão livre mesmo, com quadradinhos irregulares. E acima dessa barrinha que eu fiz, eu vou colar uma tirinha de couro para dar mais um detalhe e enriquecer mais o trabalho. Vou colar um puxador nessa tampa e na lata passei uma fita crepe ao redor porque eu vou pintar essa borda de cima com a tinta acrílica cinza. Colei uma tirinha de couro ao redor do puxador também. Passei um fio em 2 das pecinhas que fiz e agora vou amarrar ao redor da lata. Já colei o puxador dessa tampa, passei um fiozinho de couro e na latinha eu vou usar um carimbo nas quinas e vou usar a tinta cerâmica, que é uma corzinha mais escura do que eu pintei embaixo. Essas ideias cabem para latas maiores, acredito que devem ficar bem bonitas. E nessa tampa eu vou usar a pecinha que eu fiz com a massa para modelar e vou colar por cima de uma pecinha de madeira dessas que se usa para biju. E pronto, eu espero ter inspirado vocês com essas ideias para vocês reciclarem bastante. Não esqueçam de deixar os comentários o que vocês acharam, de curtir, compartilhar com quem vocês sabem que vão gostar dessas ideias. E fazendo isso, vocês me ajudam muito. Obrigada e até o próximo vídeo.